1 Samuel, capítulo 1. Havia um homem que morava em Ramataim. Era descendente da família de Zufi, das montanhas de Efraim. Seu nome era Eucana. O parentesco dele com Zufi de Efraim era por parte de seu pai Jeroão, seu avô Eliú e seu bisavô Tou. Ele tinha 2 mulheres. A primeira chamava-se Ana, a outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não. Todo ano, esse homem viajava até Siló para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos exércitos de anjos. Eli e seus 2 filhos, Rofni e Finéias, eram os sacerdotes do Eterno. Eucana oferecia o sacrifício e servia a refeição sagrada à sua mulher Penina e a seus filhos. Mas sempre dava uma porção generosa para Ana, porque a amava muito e pelo fato de o Eterno não ter dado filhos a ela. Sua rival a provocava sem dó, irritando-a e sempre lembrando-a de que o Eterno a deixara sem filhos. Isso acontecia todos os anos. Sempre que a família ia ao santuário do Eterno, Ana já sabia que seria provocada. Ela chorava e até perdia o apetite. Certa vez, Eucana, o marido, perguntou: Ana, por que você sempre chora? Por que não come? Por que está tão triste? Não sou melhor para você que 10 filhos? Naquele dia, depois de comer, Ana se recompôs e de mansinho escapuliu para o santuário. O sacerdote Eli, como de costume, estava sentado numa cadeira à entrada do santuário do Eterno. Aflita, Ana orou ao Eterno. Desconsolada, ela chorava. Então, fez um voto. Ó Senhor dos exércitos de anjos, se atentares para o meu sofrimento, se deixares de me ignorar e agires a meu favor, dando-me um filho, eu o dedicarei sem reservas a ti. Eu o separarei para uma vida de santa disciplina. Enquanto ela orava ao Eterno, Eli a observava atentamente. Ana orava em silêncio com o coração. Seus lábios se mexiam, mas não saía som algum de sua boca. Eli pensou que ela estivesse embriagada. Por isso se aproximou dela e perguntou: Você está bêbada? Até quando vai ficar assim? Largue esse vício, mulher. Ana respondeu: Não, Senhor. Estou muito angustiada. Não andei bebendo. Não bebi vinho nem qualquer outra bebida forte. Estou apenas abrindo o meu coração para o Eterno. Não pense que sou uma mulher sem moral. Estou desesperada e sofro muito. Por isso estou aqui há tanto tempo. Ele disse: Vá em paz, que o Deus de Israel atenda ao seu pedido. Ela pediu: Pense sempre bem de mim. Depois disso voltou para junto do marido e comeu com apetite. Agora estava radiante. Eles se levantaram bem cedo, adoraram ao Eterno e retornaram para Ramá. Eucana teve relações com Ana, e o Eterno lembrou-se do seu pedido. Antes do final do ano, Ana engravidou e teve um filho. Deu a ele o nome Samuel, pois disse: Eu o pedi ao Eterno. Quando chegou outra vez a época de Eucana voltar a Siló para o sacrifício anual e para cumprir o seu voto, Ana não o acompanhou. Ela disse ao marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Eterno. Ele ficará ali para sempre. Eucana respondeu: Faça o que você achar melhor. Fique em casa até o menino estar desmamado. Sim, que o Eterno conclua o que ele começou. Naquele ano, ela ficou em casa e amamentou o filho. Depois que o desmamou, ela o levou a Siló, com uma oferta generosa para a refeição sagrada: um novilho de 3 anos, farinha e vinho. O menino ainda era bem novo.
Eles mataram o novilho e depois levaram o menino a Eli. Ana disse: Senhor, acredita que eu sou aquela mulher que estava neste mesmo lugar, diante do Senhor, orando ao Eterno? Eu orava por esta criança, e o Eterno concedeu a mim o que pedi. Agora eu o estou dedicando ao Eterno por toda a vida. Eles adoraram ao Eterno ali. 1 Samuel, capítulo 2. Ana orou. Canto de alegria por causa das notícias do Eterno. Estou andando nas nuvens. Estou rindo dos meus rivais. Estou dançando minha salvação. Não há santo como o Eterno, nenhum rochedo como Deus. Não falem com arrogância. Não saiam de sua boca palavras de orgulho, pois o Eterno conhece todas as coisas. Ele mede tudo o que acontece. As armas dos fortes são esmigalhadas, mas os fracos são revigorados. Os mais abastados agora mendigam o pão nas ruas, mas os famintos têm comida em dobro. A mulher estéril está com a casa cheia de filhos, mas a mãe de muitos ficou sem eles. O Eterno traz a morte e o Eterno traz a vida. Faz descer a cova e faz ressurgir. O Eterno faz empobrecer e envia riquezas. Ele rebaixa e exalta. Ele põe o pobre de pé outra vez. Anima os esgotados com nova esperança. Restaura na vida deles a dignidade e o respeito. Faz que tenham um lugar ao sol. Pois ao Eterno pertencem as próprias estruturas da terra. Ele estabeleceu a terra sobre um fundamento bem firme. Ele protege os amigos fiéis o tempo todo, mas deixa o perverso tropeçar na escuridão. Ninguém consegue sucesso nesta vida por esforço próprio. Os inimigos do Eterno serão destruídos com rajadas do céu. Serão amontoados e queimados. O Eterno estabelecerá a justiça sobre toda a terra. Ele dará força ao rei. Ele estabelecerá o seu ungido sobre todo o mundo. Eucana voltou para sua casa em Ramá. O menino ficou servindo ao Eterno sob os cuidados do sacerdote Eli. Os filhos de Eli não eram flor que se cheirasse. Eles não acreditavam no Eterno e levavam o ofício sacerdotal na brincadeira. Quando alguém oferecia um sacrifício, era costume o ajudante do sacerdote chegar e, enquanto a carne estava ainda cozinhando, meter o garfo de 3 pontas na panela. O que ele tirasse com o garfo era a porção do sacerdote. Mas os filhos de Eli agiam de outro modo com os israelitas que vinham oferecer sacrifício em Siló. Antes mesmo de se queimar a gordura para Deus, eles mandavam o ajudante do sacerdote dizer ao que estava oferecendo o sacrifício: "Dê um pouco desta carne para o sacerdote assar. Ele não gosta de carne cozida, só de carne mal passada." Se a pessoa resistisse dizendo: "Deixe primeiro queimar a gordura, a porção de Deus, depois leve o que quiser", o ajudante insistia: "Não, preciso agora. Se não me der, vou ter de tomá-la à força." Era horrível o pecado que os 2 jovens cometiam, bem na presença do Eterno, profanando a oferta sagrada. Era essa a situação na época em que Samuel, ainda menino, costumava usar uma túnica de linho e servia ao Eterno. Todo ano sua mãe fazia uma pequena túnica, de acordo com o tamanho de Samuel, e entregava a ele quando ela e o marido vinham para o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: "O Eterno dê filhos no lugar do menino que vocês dedicaram ao Eterno." Com isso voltavam para casa. O Eterno foi muito bondoso para com Ana. Ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. O menino Samuel permaneceu no santuário e crescia diante do Eterno. Na época, Eli já era um homem idoso. Ele ficou sabendo que seus filhos tratavam mal o povo e dormiam com as mulheres que ajudavam no santuário.
O pai chamou a atenção deles. O que está acontecendo? Por que estão agindo desse modo? A toda hora ouço conversas sobre a maldade e o péssimo comportamento de vocês. Ah, meus filhos, isso não está certo. O povo do Eterno está dizendo coisas terríveis a respeito de vocês. Se vocês pecarem contra outra pessoa, ainda há esperança. Deus tem compaixão. Mas se estão pecando contra o Eterno, quem os defenderá? Mas eles estavam tão obcecados pela maldade que as palavras do pai entraram por um ouvido e saíram pelo outro. Diante disso, a paciência do Eterno se esgotou, e ele decretou a morte daqueles rapazes. Mas o jovem Samuel era dedicado ao trabalho, abençoado pelo Eterno e estimado pelo povo. Um homem de Deus certa vez disse a Eli: O Eterno diz: Eu me revelei a seus antepassados quando eles eram escravos do faraó no Egito. De todas as tribos de Israel, escolhi sua família para que vocês sejam meus sacerdotes, para presidir o altar, queimar o incenso e vestir as roupas sacerdotais na minha presença. Encarreguei seus ancestrais de todas as ofertas de sacrifício em Israel. Por que vocês agora tratam as ofertas de sacrifício que ordenei para minha adoração como simples pilhagem? Por que você dá mais valor a seus filhos que a mim, permitindo que eles engordem com as ofertas, ignorando a minha vontade? Por isso, esta é a palavra do Eterno, o Deus de Israel. Ainda que eu tenha prometido a seus antepassados que vocês seriam meus sacerdotes para sempre, agora, lembrem-se, palavra do Eterno, não é possível continuar assim. Eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão humilhados. Saiba disto, muito em breve eliminarei sua família e sua descendência. Ninguém de sua família chegará à idade avançada. Você verá coisas boas acontecerem em Israel e ficará triste, porque ninguém de sua família viverá para desfrutá-las. Deixarei uma pessoa da família para continuar servindo no meu altar, mas a vida será sofrida, com muitas lágrimas. O restante de sua família morrerá cedo. O que acontecer com seus filhos, Hofni e Finéias, será a prova disso. Ambos morrerão no mesmo dia. Então, estabelecerei para mim um sacerdote de verdade. Ele fará o que eu desejo e será o que eu quero que ele seja. Eu o protegerei e ele cumprirá o seu dever livremente no serviço do meu ungido. Os que sobreviverem de sua família vão pedir esmolas a ele, dizendo: Por favor, deixe-nos fazer algum trabalho de sacerdote, para ao menos termos o que comer. 1 Samuel, capítulo 3. O menino Samuel servia ao Eterno sob a orientação de Eli. Naquele tempo, raramente se via ou ouvia alguma revelação do Eterno. Certa noite, Eli já estava dormindo. Sua vista já estava fraca. Ele não enxergava direito. Bem antes do amanhecer, quando a lâmpada do santuário ainda estava acesa, Samuel dormia no santuário do Eterno, no qual estava a arca de Deus. Naquela noite, o Eterno o chamou: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: Pois não, estou aqui. E foi até onde ele estava, dizendo: Eu ouvi o Senhor me chamar, estou aqui. Eli disse: Não chamei você? Volte para a cama. Samuel voltou. O Eterno o chamou novamente: Samuel, Samuel. Samuel levantou-se e foi de novo falar com Eli. Eu ouvi o Senhor me chamar, estou aqui. Outra vez, Eli disse: Filho, não chamei você. Volte para a cama. Isso aconteceu antes que Samuel conhecesse o Eterno. Foi antes de o Eterno se revelar a ele pessoalmente. O Eterno o chamou pela terceira vez: Samuel. Mais uma vez, Samuel se levantou, foi até onde Eli estava e disse: Pois não,
Ouvi o Senhor me chamar. Estou aqui. Então Eli percebeu que o Eterno estava chamando o menino. O sacerdote disse a Samuel: Volte para a cama. Se você ouvir a voz outra vez, diga: Fala, Deus. Teu servo está pronto para ouvir. Samuel voltou para a cama. O Eterno veio, ficou do lado dele, como nas outras vezes, e o chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Fala, Deus. Teu servo está pronto para ouvir. O Eterno disse a Samuel: Preste atenção. Estou prestes a fazer algo em Israel, que deixará o povo abalado. Chegou a hora de cumprir o que eu disse que faria a família de Eli. Ele ficará sabendo que o tempo chegou. A família dele está condenada. Ele sabe o que está acontecendo, que seus filhos profanam o nome e o santuário de Deus, e ele nunca tomou providência. Minha sentença contra a família de Eli é esta: o pecado da família de Eli jamais será eliminado por algum sacrifício ou alguma oferta. Samuel ficou deitado até o amanhecer. Levantou-se bem cedo e foi cumprir a sua obrigação, que era abrir as portas do santuário. Mas não estava querendo contar a visão a Eli. Mais tarde, Eli chamou Samuel. Samuel, meu filho. Samuel veio depressa. Pois não? Em que posso ajudar? O que o Eterno disse a você? Conte-me tudo. Não esconda nada. Não amenize nem mesmo uma palavra. Deus é seu juiz. Quero saber tudo o que ele disse a você. Samuel contou tudo a Eli. Não escondeu nada. Eli disse: É o Eterno. Que ele faça o que achar melhor. Samuel crescia. O Eterno estava com ele, e a reputação profética de Samuel era impecável. Todos em Israel, de Dan ao norte até Berseba ao sul, reconheciam que Samuel era íntegro, um verdadeiro profeta do Eterno. O Eterno continuou aparecendo em Siló. Ele se revelava por meio de sua palavra a Samuel. 1 Samuel, capítulo 4. Tudo o que Samuel dizia era anunciado por todo Israel. Um dia, Israel saiu à guerra contra os filisteus. Os israelitas armaram acampamento em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus marcharam contra Israel. A luta se intensificou e Israel sofreu uma amarga derrota. Cerca de 4.000 homens caíram mortos no campo de batalha. Quando as tropas retornaram ao acampamento, os líderes de Israel disseram: Por que o Eterno permitiu que os filisteus nos derrotassem? Vamos trazer a arca da aliança do Eterno que está em Siló. Ela vai nos acompanhar e nos livrar da opressão de nossos inimigos. O exército mandou emissários a Siló, e eles trouxeram a arca da aliança do Senhor dos exércitos de anjos, que está entronizado entre os querubins. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanharam a arca. Quando a arca da aliança do Eterno chegou ao acampamento, todos vibraram de alegria. Os gritos pareciam um trovão e o chão tremia. Ouvindo os gritos, os filisteus tentavam adivinhar o que estava acontecendo e se perguntavam: Que gritaria é essa entre os hebreus? Mais tarde, eles descobriram que a arca do Eterno tinha chegado ao acampamento dos hebreus e entraram em pânico. Os deuses deles chegaram ao acampamento. Nunca aconteceu algo assim conosco. Estamos perdidos. Quem nos livrará das garras desses deuses poderosos? São os mesmos deuses que feriram os egípcios com tudo que era praga no deserto. Levantem-se, filisteus, coragem! Corremos o risco de nos tornar escravos dos hebreus, assim como eles foram nossos escravos. Mostrem sua força! Lutem pela sua vida!
Eles lutaram como nunca e puseram Israel para correr. Massacraram os israelitas sem dó nem piedade. Os soldados sobreviventes fugiram, deixando atrás de si 30.000 mortos. Como se não bastasse, a arca de Deus foi levada. Os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram mortos nessa batalha. Um benjamita que tinha saído da linha de combate correu para Siló. Quando chegou à cidade, tinha a camisa rasgada e o rosto sujo. Eli estava sentado na sua cadeira perto do caminho, aguardando notícias, pois estava muito preocupado com a arca de Deus. Quando o rapaz entrou na cidade para dar a notícia, o povo, chocado com a notícia, começou a chorar. Eli ouviu o choro e perguntou: O que está acontecendo? O mensageiro contou a notícia ao sacerdote. Ele tinha 98 anos de idade e estava cego. O rapaz disse a Eli: Acabei de voltar da linha de combate. Quase perdi a vida. Eli perguntou: O que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus. Foi uma derrota catastrófica, com muitas baixas. Seus filhos Hofni e Finéias morreram, e a arca de Deus foi levada. Quando Eli ouviu que a arca de Deus tinha sido capturada, caiu da cadeira para trás, perto da porta onde estava sentado. Ele era velho e gordo, e quando caiu, quebrou o pescoço e morreu. Ele tinha servido Israel durante 40 anos. Sua nora, esposa de Finéias, estava grávida e faltava pouco tempo para dar à luz. Quando ouviu que a arca de Deus tinha sido levada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, ela entrou em trabalho de parto. Ela estava morrendo e a parteira disse: Fique tranquila, você teve um menino. Mas ela não respondeu. A arca de Deus foi levada. O sogro estava morto, o marido também. Então ela deu ao filho o nome de Icabode. Foi-se a glória, dizendo: Israel perdeu a glória, já que a arca de Deus foi capturada. 1 Samuel, capítulo 5. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e a depositaram no santuário deles, perto do ídolo de Dagom. Na manhã seguinte, quando os moradores de Asdod se levantaram, ficaram chocados ao encontrar Dagom tombado no chão, diante da arca do Eterno. Eles o levantaram e o puseram de volta no lugar. Na manhã seguinte, lá estava ele de novo, prostrado diante da arca do Eterno. Dessa vez, a cabeça e os braços do ídolo estavam quebrados, espalhados pela soleira. Só o tronco ficou inteiro. Por isso os sacerdotes de Dagom e os que trazem oferendas ao santuário de Dagom em Asdod, até hoje evitam pisar na soleira. O Eterno castigou com severidade o povo de Asdod, provocando tumores na população. Isso aconteceu na cidade e nos arredores. Ele permitiu que os ratos proliferassem ali. Os roedores saíram dos navios e tomaram conta da cidade. Os moradores ficaram aterrorizados. Quando viram o que estava acontecendo, os líderes de Asdod concluíram: A arca do Deus de Israel precisa ser levada embora. Nem nós, nem nosso Deus Dagom podemos suportar mais esta situação. Eles convocaram todos os líderes filisteus e os consultaram. Como vamos fazer para nos livrar da arca do Deus de Israel? Os líderes decidiram: Mandem a arca para Gate. Assim a arca do Deus de Israel foi enviada para aquela cidade. Mas assim que a arca chegou a Gate, o Eterno também castigou aquela cidade severamente. O pânico era geral. Os cidadãos contraíram tumores que infectaram toda a população da cidade, jovens e velhos. Por isso decidiram enviar a arca de Deus para Ecrom. Mas antes dela entrar na cidade, o povo gritou em protesto:
Vocês vão nos matar, trazendo a arca do Deus de Israel para cá! O povo foi procurar os líderes dos filisteus e exigiu: Tirem a arca do Deus de Israel daqui, que ela volte para o seu lugar, porque estamos ameaçados de extinção. Estavam todos apavorados, porque Deus já os estava castigando enquanto a arca ainda se aproximava. Quem não morria era atingido por tumores. Por toda a cidade, as pessoas gritavam de dor, e havia gente chorando em todo lugar. 1 Samuel, capítulo 6. A arca do Eterno estava entre os filisteus havia 7 meses. E os líderes do povo foram consultar as autoridades religiosas, os sacerdotes e os especialistas em fenômenos sobrenaturais, e perguntaram: Como vamos nos livrar da arca do Eterno? Como nos livraremos sem que aconteça o pior? Precisamos saber. Eles responderam: Se vocês quiserem devolver a arca do Deus de Israel, não a devolvam simplesmente sem oferecer nada. Será preciso uma compensação. Assim vocês serão curados, pois Deus aliviará o castigo. E o que exatamente seria uma boa compensação? Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de líderes filisteus. Já que todos vocês, os líderes e o povo, foram atingidos pela mesma praga, façam imitações dos tumores e dos ratos que devastam a nação e apresentem esses itens como oferta para a glória do Deus de Israel. Assim, talvez ele deixe de castigar vocês, os seus deuses e a sua nação. Não sejam obstinados como os egípcios e o faraó. Deus os feriu até que deixassem os hebreus sair. Só assim, ele os deixou em paz. Portanto, façam o seguinte: tomem uma carroça nova e 2 vacas que nunca puxaram carroça. Amarrem os animais à carroça e prendam suas crias no curral. Ponham a arca do Eterno sobre a carroça. Num saco ao lado da arca, ponham as imitações de ouro dos tumores e dos ratos que vocês estão oferecendo como compensação. Depois, deixem as vacas por conta própria e fiquem observando. Se elas seguirem direto para a terra de onde vieram, na direção de Bet-Semes, está claro que essa catástrofe veio por juízo divino. Caso contrário, saberemos que não foi castigo de Deus, mas foi algo acidental. Eles seguiram as instruções. Amarraram 2 vacas a uma carroça, puseram as crias no curral e acomodaram a arca do Eterno e o saco com os ratos e os tumores de ouro sobre a carroça. As vacas seguiram direto pela estrada de Bet-Semes. Não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Os líderes dos filisteus as seguiram de perto até Bet-Semes. Os moradores de Bet-Semes estavam colhendo trigo no vale. De repente, eles avistaram a arca. Eufóricos, correram ao encontro dela. A carroça entrou no campo de Josué, morador de Bet-Semes, e ali estacionou, perto de uma grande rocha. Os ceifeiros desmancharam a carroça, transformando-a em lenha, e sacrificaram as vacas como oferta queimada ao Eterno. Os levitas puseram a arca do Eterno e o saco com as ofertas de ouro sobre a grande rocha. Naquele dia, os moradores de Bet-Semes, muito animados, ofereceram sacrifícios e adoraram ao Eterno. Os líderes filisteus observaram toda aquela movimentação e depois retornaram para Ecrom. As 5 imitações de ouro dos tumores foram oferecidas pelos filisteus em compensação pelas cidades de Asdod, Gaza, Ascalon, Gate e Ecrom. Os 5 ratos de ouro correspondiam ao número das cidades dos filisteus, pequenas e grandes, governadas pelos 5 líderes. A grande pedra sobre a qual foi posta a arca do Eterno continua até hoje no campo de Josué, em Bet-Semes. O Eterno feriu alguns homens de Bet-Semes, que por curiosidade e irreverência espiaram dentro da arca do Eterno. 70 homens morreram, e toda a cidade ficou de luto, chocada com o rigor do Eterno, e questionava: Quem pode permanecer na presença do Eterno, esse Deus santo?
Quem vai se responsabilizar pela arca? Eles mandaram mensageiros a Kiriat Jearim, dizendo: Os filisteus devolveram a arca do Eterno. Venham buscá-la. 1 Samuel, capítulo 7. Os homens de Kiriat Jearim foram buscar a arca do Eterno e a deixaram na casa de Abinadab, que ficava na colina. Designaram seu filho Eleazar responsável pela arca do Eterno. Passou-se muito tempo desde que a arca foi levada para Kiriat Jearim. Nada menos do que 20 anos. Em todo Israel havia respeito absoluto pelo Eterno. Um dia, Samuel propôs ao povo de Israel: Se vocês quiserem mesmo voltar para o Eterno, livrem-se dos deuses estranhos e das deusas da fertilidade. Depositem a sua confiança no Eterno. Sirvam apenas a Ele, e Ele livrará vocês da opressão dos filisteus. Eles obedeceram. Destruíram os deuses e as deusas, as imagens de Baal e Astarote, e passaram a se dedicar exclusivamente ao serviço do Eterno. Em seguida, Samuel disse: Reúnam todos em Mispá, para que eu interceda pelo povo. Todos os israelitas se reuniram em Mispá. Eles tiraram água do poço e a derramaram perante o Eterno, como ritual de purificação. Depois de jejuar o dia todo, confessaram: Pecamos contra o Eterno. Assim Samuel preparou os israelitas para a guerra santa ali em Mispá. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os líderes dos filisteus partiram para a ofensiva. Israel foi informado da mobilização deles e teve medo. Os filisteus os estavam ameaçando outra vez. O povo suplicou a Samuel: Ore com toda intensidade e não pare de orar. Interceda ao Eterno, nosso Deus, para que Ele nos livre dos filisteus. Samuel ofereceu um cordeiro que ainda não tinha sido desmamado como oferta queimada ao Eterno. Ele intercedeu por Israel, e o Eterno respondeu. Enquanto Samuel oferecia o sacrifício, os filisteus se aproximavam, dispostos a atacar Israel. Naquele momento o Eterno trovejou sobre os filisteus, e eles entraram em pânico. A confusão foi total. Todos correram de Israel, cada um para um canto. Israel, de Mispá, disparou na perseguição a eles, matando os filisteus em toda parte, até as proximidades de Bet-car. Samuel assentou uma pedra entre Mispá e Sen e deu a ela o nome de Ebenezer, rocha da ajuda, dizendo: Neste lugar, o Eterno nos ajudou. Os filisteus aprenderam a lição e ficaram quietos em seu lugar. Não atravessaram mais a fronteira. O Eterno foi severo com os filisteus durante toda a vida de Samuel. Todas as cidades que os filisteus tinham tomado de Israel, de Ecrom a Gate, foram recuperadas. Israel também livrou os territórios ao redor delas do domínio dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Samuel liderou Israel com firmeza durante toda a sua vida. Todos os anos, ele percorria as cidades de Betel, Gilgal e Mispá. Em cada lugar julgava as causas do povo, mas sempre retornava a Ramá, onde residia. Sua base de governo estava ali. Nessa cidade, ele erigiu um altar ao Eterno. 1 Samuel, capítulo 8. Quando Samuel envelheceu, ele nomeou seus filhos líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o outro Abias. Eles foram designados para Berseba, mas eles não seguiram os passos do pai. Procuravam os próprios interesses, recebiam suborno e corrompiam a justiça. Os chefes de Israel se reuniram e foram reclamar com Samuel em Ramá. Você já está idoso e seus filhos não agem com a mesma integridade. Queremos que faça o seguinte:
Nomeie um rei para nos governar, como é normal entre os outros povos. Quando eles pediram um rei para governá-los, Samuel ficou abalado e orou ao Eterno. O Eterno respondeu: Vá em frente. Faça o que eles pedem. Eles não estão rejeitando você. O que não querem é que eu seja o rei deles. Desde que os tirei da terra do Egito até agora, eles agem assim o tempo todo, me abandonando para servir outros deuses. Agora estão fazendo isso com você. Por isso, deixe que recebam o que estão pedindo. Mas faça que entendam as consequências desse pedido. Mostre como um rei trabalha e como ele vai tratá-los. Samuel explicou com clareza as implicações de se ter um rei, como ordenou o Eterno. Vou dizer como agirá o rei que vocês estão querendo. Ele recrutará seus filhos para seu exército, para os carros de guerra, para a cavalaria e infantaria, e os arregimentará em batalhões e esquadrões. Alguns serão submetidos a trabalhos forçados nas terras dele. Outros designados para fabricar armas e equipamentos para os carros. Ele convocará suas filhas para trabalhar como estilistas, copeiras e cozinheiras. Ele confiscará as melhores lavouras, vinhas e pomares de vocês para entregá-las a seus protegidos. Ele cobrará impostos da produção das lavouras e vinhas de vocês para manter a máquina governamental. O melhor da mão de obra e dos animais de vocês, ele usará para benefício próprio e cobrará impostos sobre os rebanhos. Vocês não serão muito diferentes dos escravos. Um dia, vocês vão chorar de desespero por causa desse rei que tanto desejam agora. Mas não pensem que o Eterno ouvirá vocês. Mas o povo não deu atenção a Samuel. Eles insistiam. Não estamos preocupados com isso. Queremos um rei para nos governar. Queremos ser como os outros povos. Nosso rei governará sobre nós, será o nosso líder e comandará nossas tropas na guerra. Samuel ouviu a resposta deles e relatou tudo ao Eterno. O Eterno disse a Samuel: Faça o que eles pedirem. Nomeie um rei sobre eles. Então Samuel despediu os homens de Israel, dizendo: Voltem cada um para sua casa. 1 Samuel, capítulo 9. Havia um homem da tribo de Benjamim chamado Quis. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Era um senhor de ótima reputação. Ele tinha um filho chamado Saul, um jovem belo e vistoso, como nenhum outro, que se destacava na multidão por causa da sua altura. Certo dia, alguns jumentos de Quis escaparam. Quis disse a seu filho: Saul, vá procurar os jumentos. Leve um dos ajudantes. Saul chamou um dos ajudantes e saiu à procura dos animais. Chegaram às montanhas de Efraim, perto de Salisa, mas não os encontraram. Prosseguiram até Saalim, mas também não tiveram sorte. Depois para Jabim, e nada. Quando chegaram a Zufi, Saul disse ao seu ajudante: Chega, vamos voltar. Logo meu pai vai se esquecer dos jumentos. Vai ficar preocupado com a nossa demora. O ajudante sugeriu: Não vamos nos precipitar. Naquela cidade ali há um homem de Deus. Ele é muito respeitado aqui, pois o que ele prevê sempre dá certo. Talvez ele possa nos dizer onde estão os jumentos. Saul retrucou: Mas para consultá-lo não é preciso dar alguma coisa para ele? Não temos mais nem alimento na sacola. Não há nada que possamos oferecer ao homem de Deus. Ou ainda temos? O ajudante disse: Veja, tenho esta moeda de prata. Vou dar este dinheiro para o homem de Deus, e ele nos dirá o que fazer. Naquele tempo em Israel,
quando alguém queria consultar Deus sobre alguma questão, dizia: vamos consultar o vidente, porque aquele que hoje chamamos profeta era chamado vidente. Saul respondeu: ótimo, então vamos. Eles rumaram para a cidade na qual vivia o homem de Deus. Quando subiam ao monte para entrar na cidade, encontraram algumas moças que voltavam do poço e perguntaram: é aqui que está o vidente? Elas responderam: é sim. Sigam em frente, mas andem depressa. Ele veio hoje porque o povo preparou um sacrifício no altar. Se entrarem logo na cidade, poderão alcançá-lo antes que ele suba para o altar para comer. O povo não come até que ele chegue, pois ele precisa abençoar o sacrifício. Só então todos comem. Vão depressa, vocês vão encontrá-lo com certeza. Eles continuaram subindo até chegarem à cidade. E ali estava ele, Samuel. Ele vinha na direção deles a caminho do altar. Um dia antes, o Eterno tinha revelado a Samuel: amanhã, a esta hora, enviarei um homem da terra de Benjamim ao seu encontro. Você deve ungí-lo príncipe sobre o povo de Israel. Ele livrará o meu povo da opressão dos filisteus. Conheço bem as dificuldades do povo e ouvi o clamor do povo. No instante em que Samuel avistou Saul, o Eterno disse ao profeta: esse é o homem de que falei. Ele governará o meu povo. Saul interpelou Samuel no meio da rua e perguntou: por favor, o senhor pode me informar onde mora o vidente? Samuel respondeu: sou eu o vidente. Acompanhe-me até o altar e coma comigo. Amanhã cedo direi tudo o que você precisa saber e você poderá ir embora. Por falar nisso, os jumentos perdidos que você procura há 3 dias foram encontrados. Por isso não se preocupe com eles. Neste momento, o futuro de Israel está em suas mãos. Saul respondeu: não passo de um benjamita, a menor tribo de Israel, do clã mais insignificante da tribo. Por que o Senhor fala comigo dessa maneira? Samuel conduziu Saul e seu ajudante até o lugar da refeição no altar e os fez assentar em lugar de honra à mesa. Havia cerca de 30 convidados e Samuel disse ao cozinheiro: traga-me o melhor pedaço de carne, aquele que pedi para você reservar. O cozinheiro trouxe a carne num prato decorado e a deixou diante de Saul, dizendo: esta porção foi separada para você. Pode comer. Foi especialmente preparada para esta ocasião e para estes convidados. Saul comeu com Samuel. Foi um dia memorável. Depois, desceram do altar para a cidade. Havia uma cama preparada para Saul no terraço arejado da casa em que Samuel estava. Eles acordaram logo ao clarear do dia. Samuel chamou Saul no terraço. Levante-se, é hora de ir. Saul levantou-se e os dois saíram para a rua. Quando se aproximaram da saída da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao seu ajudante que siga adiante de nós. Fique comigo um pouco. Tenho uma mensagem de Deus para você. 1 Samuel, capítulo 10. Samuel tomou um frasco de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou. Samuel perguntou: você sabe o que significa isto? O Eterno está ungindo você príncipe sobre todo o seu povo. Este sinal confirmará que o Eterno está ungindo você príncipe sobre a sua herança. Depois que você partir daqui, quando se aproximar da sua terra, Benjamim, você encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel. Eles dirão: os jumentos que você estava procurando foram encontrados. Seu pai já se esqueceu dos jumentos e agora está morrendo de preocupação por você. Seguindo adiante,
você chegará ao carvalho de Tabor. Lá encontrará 3 homens que estão subindo para adorar a Deus em Betel. Um deles estará carregando 3 cabritos, o outro 3 sacolas de pão e o terceiro uma garrafa de vinho. Eles dirão: "Olá, como vai?" e oferecerão 2 pães que você deve aceitar. Depois, você chegará a Gibeá, onde existe uma guarnição militar dos filisteus. Ao se aproximar da cidade, você encontrará um grupo de profetas que estarão descendo do santuário, tocando harpas, tamborins, flautas e tambores. Eles estarão profetizando. Quando menos esperar, o Espírito do Eterno virá sobre você e você profetizará com eles. Você será transformado. Você será renovado. Quando se cumprirem esses sinais, você saberá que está pronto. Faça o que mandarem fazer. Deus estará com você. Agora desça para Gilgal e seguirei você mais tarde. Também vou para lá e me encontrarei com você para oferecer ofertas queimadas e sacrifícios de paz. Aguarde 7 dias até eu chegar. Então, direi a você o que fazer. Saul seguiu o caminho e deixou Samuel. Naquele momento, Deus transformou Saul. Fez dele uma nova pessoa. Todos aqueles sinais se confirmaram no mesmo dia. Quando eles chegaram a Gibeá, os profetas apareceram bem na frente deles. Quando menos esperavam, o Espírito do Eterno veio sobre Saul, e ele começou a profetizar com eles. Quando os conhecidos de Saul o viram no meio dos profetas, ficaram surpresos e diziam: O que está acontecendo? O que aconteceu com o filho de Quis? Como foi que Saul se tornou profeta? Um homem perguntou: Quem começou isto? De onde veio esse grupo? Foi assim que ficou famoso o ditado: quem diria, Saul entre os profetas. Depois que terminou de profetizar, Saul voltou para casa. Seu tio perguntou a ele e a seu ajudante: Onde vocês estiveram todo esse tempo? Eles responderam: Estávamos procurando jumentos. Procuramos por toda parte e não encontramos. Por isso consultamos Samuel. O tio de Saul perguntou: O que Samuel disse a vocês? Saul respondeu: Ele disse para não nos preocuparmos, pois os jumentos já tinham sido encontrados. Mas Saul não mencionou nada ao seu tio sobre o que Samuel tinha dito sobre o reinado. Samuel convocou o povo, que se reuniu diante do Eterno em Mispá. Ele declarou ao povo de Israel: Esta é a mensagem do Eterno para vocês. Eu tirei Israel da terra do Egito, livrei-o da opressão dos egípcios, de todas as ameaças do governo que tinham tornado a vida de vocês insuportável. Mas agora, vocês não querem mais saber de Deus, o mesmo Deus que livrou vocês de todo tipo de problema. Agora vocês dizem: não, queremos um rei, dá-nos um rei. Pois bem, se é o que vocês querem, é isso que receberão. Apresentem-se perante o Eterno, de acordo com as suas tribos e famílias. Depois que todas as tribos de Israel estavam em seu lugar, foi escolhida a tribo de Benjamim. Depois, Samuel organizou a tribo de Benjamim por grupos de famílias, e a família de Matri foi escolhida. A família de Matri se organizou, e do meio dela foi escolhido Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, ninguém soube dizer onde ele estava. Samuel voltou ao Eterno e perguntou: Onde ele está? O Eterno respondeu: Ele está bem ali, escondido no meio da bagagem. Eles correram e o encontraram ali. Ele foi levado para o meio do povo, destacando-se entre os demais como sempre,
porque os ombros e a cabeça ficavam acima de todos os outros. Samuel dirigiu-se ao povo dizendo: Olhem bem para este homem, a quem o Eterno escolheu. Não há outro como ele entre todo o povo. Todo o povo exclamou em alta voz: Viva o rei! Samuel prosseguiu, instruindo o povo sobre as regras e regulamentações pertinentes ao reino, e registrou tudo num livro, que foi posto perante o Eterno. Em seguida, Samuel mandou o povo de volta para casa. Saul também retornou para Gibeá, acompanhado de alguns homens corajosos, que Deus inspirou a segui-lo. Alguns vadios saíram resmungando: Esse daí um libertador? Vocês devem estar brincando. Eles o desprezavam, por isso não deram honras a Saul. Mas Saul não deu bola para eles. Naás, rei dos Amonitas, estava oprimindo as tribos de Gade e Ruben, arrancando o olho direito dos moradores e ameaçando todos os que tentavam ajudar Israel. Foram poucos os israelitas que viviam a leste do rio Jordão, que não tiveram os olhos arrancados por Naás. Mas 7.000 homens escaparam dos Amonitas e viviam seguros em Jabes. Primeiro Samuel, capítulo 11. Naás resolveu atacar Jabes de Gileade. Os homens de Jabes imploraram a Naás: Faça um acordo conosco e seremos seus súditos. Naás respondeu: Faço o acordo com a seguinte condição: se eu furar o olho direito de todos vocês, todo homem e toda mulher de Israel terá de passar por essa humilhação. Os líderes de Jabes disseram: Dê-nos um prazo de 7 dias para que consultemos o povo de Israel. Se ninguém vier nos livrar dentro desse prazo, aceitaremos o acordo. Os mensageiros chegaram ao lugar em que Saul residia, em Gibeá, e contaram à população o que estava acontecendo. O povo chorava desesperado quando Saul chegou. Ele voltava do campo com seus bois. Saul perguntou: O que aconteceu? Por que estão chorando? Eles repetiram as palavras do povo de Jabes. Assim que Saul ouviu a mensagem, o Espírito de Deus veio sobre ele. Indignado, Saul cortou em pedaços sua junta de bois ali mesmo. Em seguida enviou mensageiros a todo Israel, cada um com uma parte dos bois, com a seguinte mensagem: Isto é o que acontecerá com o boi de quem se recusar a acompanhar Saul e Samuel. O temor do Eterno tomou conta do povo, e todos se uniram a Saul. Ele assumiu o comando do povo em Bezeque, 300.000 homens de Israel e mais 30.000 de Judá. Saul deu ordem aos mensageiros: Digam ao povo de Jabes de Gileade: Vocês receberão ajuda. Aguardem até o meio-dia de amanhã. Os mensageiros saíram correndo para entregar a mensagem. O povo de Jabes ficou muito contente e mandou dizer a Naás: Amanhã nos entregaremos, e você poderá fazer conosco o que desejar. No dia seguinte, ainda de madrugada, Saul dividiu o seu exército em 3 grupos. Ao clarear do dia, eles atacaram o acampamento inimigo e massacraram os amonitas até o meio-dia. Os sobreviventes fugiram, espalhando-se por toda parte. Depois da batalha, o povo perguntou a Samuel: Onde estão aqueles que disseram que Saul não poderia nos governar? Entregue-os e os mataremos. Mas Saul disse: Ninguém será executado hoje, porque o Eterno libertou Israel neste dia. Vamos a Gilgal e lá consagraremos o reinado outra vez. E todos foram a Gilgal. Diante do Eterno coroaram Saul rei em Gilgal. Ali adoraram e apresentaram sacrifícios de ofertas de paz. Saul e todo o povo festejaram. Primeiro Samuel, capítulo 12. Samuel dirigiu-se a todo o povo de Israel, dizendo:
Atendi a tudo o que me pediram. Ouvi atentamente tudo o que me disseram e concedi um rei a vocês. Agora vejam vocês mesmos. O seu rei está liderando vocês. Mas prestem atenção. Estou velho e de cabelos brancos, e meus descendentes estão no meio de vocês. Fui um líder fiel desde a juventude até hoje. Olhem para mim. Vocês têm alguma queixa para apresentar perante o Eterno e seu ungido? Alguma vez tirei vantagem de alguém ou explorei vocês? Alguma vez recebi dinheiro para burlar a lei? Apresentem sua queixa e eu os compensarei por tudo. Eles responderam: De forma alguma, você nunca fez nada disso. Você nunca se aproveitou de ninguém e nunca tomou dinheiro de nós. Samuel disse: Então está resolvido. O Eterno é testemunha, e o seu ungido também, de que vocês não têm nada contra mim, nenhuma falta e nenhuma queixa. O povo respondeu: Ele é testemunha. Samuel continuou: Esse é o Eterno que designou Moisés e Arão, líderes de vocês, e que tirou seus antepassados do Egito. Agora permaneçam aqui, para que eu apresente a causa de vocês diante do Eterno, à luz de todos os atos de justiça realizados diante de vocês e dos seus antepassados. Quando os filhos de Jacó entraram no Egito, os egípcios os oprimiram, e eles pediram socorro ao Eterno. O Eterno enviou Moisés e Arão, que tiraram seus ancestrais do Egito e os trouxeram para cá. Mas não demorou, e eles se esqueceram do Eterno. Por isso, ele os entregou a Sísera, comandante do exército de Hazor. Depois, os entregou à opressão dos filisteus, e então ao rei de Moabe. Eles tiveram de lutar para salvar a pele. Por fim, pediram socorro ao Eterno e confessaram: Pecamos, abandonamos o Eterno para adorar os deuses da fertilidade e as deusas de Canaã. Livra-nos da crueldade dos nossos inimigos e serviremos apenas a ti. Foi quando o Eterno enviou Jerubaal, Gideão, Bedã, Baraque, Jefité e Samuel. Ele os livrou da opressão dos inimigos ao redor, e vocês puderam viver em paz. Mas quando viram Naás, rei dos Amonitas, preparando-se para atacar, vocês me disseram: Estamos cansados disso, queremos um rei, embora vocês já tivessem o Eterno como rei. Portanto, aqui está o rei a quem vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Eterno atendeu ao desejo de vocês e concedeu um rei a Israel. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Eterno, sem se rebelar contra o que ele disser, se vocês e o rei a quem escolheram seguirem o Eterno, vocês viverão bem. O Eterno protegerá vocês. Mas se não obedecerem a ele e se rebelarem contra o que ele disser, a situação de vocês será pior que a dos seus antepassados. Prestem atenção. Vejam o milagre que o Eterno fará diante de vocês. Estamos no verão, como vocês sabem, e o tempo das chuvas acabou. Mas vou orar ao Eterno, e ele vai mandar trovões e chuva como sinal para convencê-los do grande erro que cometeram contra Deus quando pediram um rei. Assim Samuel clamou ao Eterno, e Deus enviou trovões e chuva naquele mesmo dia. O povo ficou com muito medo do Eterno e de Samuel. Então todo o povo implorou a Samuel: Interceda ao Eterno por nós, os seus servos. Suplique para que não morramos. Além de todos os nossos pecados, acrescentamos o de pedir um rei. Samuel os tranquilizou: Não temam. De fato, vocês fizeram algo muito errado, mas não deem as costas ao Eterno.
Adorem a Ele com todo o seu coração e com toda a sua força. Não sigam esses deuses de mentira. Eles não servem para nada. São arremedos de divindades. Nunca vão ajudar vocês. Já o Eterno, sendo quem Ele é, não vai abandonar seu povo. O Eterno terá prazer em tê-los como seu povo. Eu também não vou abandonar vocês, porque estaria pecando contra o Eterno. Continuarei aqui, em meu lugar, intercedendo por vocês e ensinando a maneira de viver que agrada a Deus. Peço apenas que temam o Eterno e que o sirvam com honestidade de todo o coração. Todos sabem quanto Ele tem feito por vocês. Mas tomem cuidado. Se continuarem agindo mal, vocês e seu rei serão rejeitados. 1 Samuel, capítulo 13. Saul era jovem quando se tornou rei e reinou muitos anos sobre Israel. Ele recrutou 3.000 homens, mantendo 2.000 sob seu comando em Micmas e nas montanhas de Betel. Os outros ficaram sob o comando de Jonatas, em Gibeá de Benjamim. O restante foi mandado de volta para casa. Jonatas atacou e matou o comandante dos filisteus em Gibeá. Quando os filisteus souberam disso, mandaram dizer: Os hebreus estão se rebelando. Saul mandou tocar as trombetas no território inteiro, e a notícia correu por todo Israel. Saul matou o comandante filisteu. Os filisteus estão agitados e furiosos. O exército foi convocado e se apresentou a Saul em Gilgal. Os filisteus juntaram forças para atacar Israel. 3.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos soldados de infantaria que pareciam areia na praia. Eles subiram aos montes e acamparam em Micmas, a leste de Bet-Aven. Quando os israelitas perceberam que estavam em desvantagem, correram para se esconder em cavernas, buracos, penhascos, poços e cisternas. Alguns atravessaram o rio Jordão para se refugiar em Gade e em Gileade. Mas Saul manteve sua posição em Gilgal. Os soldados continuavam com ele, apesar de estarem morrendo de medo. Ele aguardou 7 dias, conforme o combinado, mas Samuel não chegava, e os soldados começaram a desertar, indo para todo canto. Por fim, Saul deu esta ordem: Tragam-me a oferta queimada e as ofertas de paz. Ele sacrificou a oferta queimada. Assim que acabou de sacrificar, Samuel chegou. Saul foi cumprimentá-lo. Samuel perguntou: O que você está fazendo? Saul respondeu: Quando vi que estava perdendo meu exército e que você não chegava conforme o combinado e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: os filisteus estão prontos para me atacar em Gilgal, mas ainda não busquei a ajuda do Eterno. Por isso tomei a iniciativa e sacrifiquei a oferta queimada. Samuel disse a Saul: Você cometeu um grande erro. Se tivesse obedecido à ordem do Eterno, seu Deus, ele teria confirmado hoje o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado está desmoronando. O Eterno já está procurando um substituto para você. Desta vez, é ele que fará a escolha. Quando ele o encontrar, vai designá-lo o novo líder do seu povo. Tudo porque você não se ateve ao que foi combinado com o Eterno. Depois disso, Samuel deixou Gilgal e foi para Gibeá de Benjamim. Saul contou os soldados que ficaram com ele. Havia apenas 600 homens. Saul, seu filho Jonatas e os soldados que restaram acamparam em Gibeá de Benjamim. Os filisteus estavam acampados em Micmas. 3 pelotões de ataque partiram do acampamento dos filisteus. O primeiro foi para Ofra, na estrada para a região de Sual. O segundo foi designado para a estrada de Bet-Horon. O terceiro foi para a fronteira do vale de Zeboim, na direção do deserto.
Em Israel não havia nenhum ferreiro, pois os filisteus haviam proibido os hebreus de fabricar espadas e lanças. Por isso os israelitas tinham de descer ao território dos filisteus para afiar suas ferramentas, arados, enxadas, machados e foices. Eles cobravam 8 gramas de prata para afiar os arados e as enxadas, e 4 gramas para as demais ferramentas. Assim, quando começou a guerra de Micmas, não havia em Israel nenhuma espada ou lança, exceto a de Saul e a de Jonatas. Estes 2 estavam bem armados. Um pelotão dos filisteus posicionou-se na encosta de Micmas. 1 Samuel, capítulo 14. Certo dia, Jonatas disse a seu escudeiro: "Vamos até a guarnição dos filisteus, do outro lado da encosta." Mas ele não contou o plano a seu pai. Enquanto isso, Saul continuava acampado debaixo de uma romanceira, na fronteira de Gibeá, em Migron. Havia cerca de 600 homens com ele. Entre eles estava Aias, que carregava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias, neto de Eli, sacerdote do Eterno em Siló. Ninguém sabia que Jonatas tinha se ausentado. A encosta que Jonatas precisava atravessar para chegar à guarnição dos filisteus tinha um penhasco íngreme dos 2 lados. Um se chamava Bozés e o outro Sené. O penhasco ao norte ficava na direção de Micmas e o penhasco ao sul na direção de Gibeá. Jonatas disse ao seu escudeiro: "Vamos até a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Eterno nos favoreça. O Eterno não depende de um grande exército para nos livrar. Quando o Eterno resolve salvar, ninguém tem poder para impedi-lo." O escudeiro disse: "Vamos em frente. Faça o que achar melhor. Estou com você." Jonatas disse: "Faremos o seguinte: atravessaremos a encosta e deixaremos que eles nos vejam. Se disserem parem, não se mexam até que revistemos vocês. Ficaremos parados ali. Não subiremos. Mas se disserem venham para cá, subiremos, porque significa que o Eterno os entregou em nossas mãos. Esse será o sinal para nós." Foi isso que os 2 fizeram. Foram para um lugar no qual podiam ser vistos pela guarnição dos filisteus. Os filisteus gritaram: Vejam lá! Os hebreus estão saindo dos esconderijos! Eles gritaram para Jonatas e seu escudeiro: Subam para cá! Queremos mostrar uma coisa a vocês! Jonatas gritou para o escudeiro: Vamos, siga-me! O Eterno os entregou nas mãos de Israel. Jonatas subia engatinhando, e seu escudeiro vinha logo atrás. Quando os filisteus se aproximavam deles, Jonatas os derrubava, e o escudeiro logo atrás os matava, esmagando a cabeça deles com pedras. Nesse primeiro confronto, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens. Isso provocou tumulto no acampamento e no campo de batalha, tanto entre os soldados do destacamento quanto entre as tropas de ataque. O alvoroço foi grande como nunca visto antes. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim perceberam o tumulto no acampamento dos filisteus. Saul deu ordens: Formem os pelotões, contem os soldados, vejam quem está faltando. Depois de contar os soldados, verificaram que Jonatas e seu escudeiro estavam faltando. Saul deu ordens a Aías: Traga o colete sacerdotal. Vejamos o que Deus tem a dizer. Naquele tempo, Aías era responsável pelo colete sacerdotal. Enquanto conversava com o sacerdote, a confusão entre os filisteus se intensificou, e Saul disse a Aías: Deixe de lado o colete. Imediatamente Saul convocou seu exército e partiram para o ataque. Quando se aproximaram, viram que os filisteus estavam desnorteados. Chegavam a matar uns aos outros com suas espadas. Os hebreus que tinham desertado para o exército filisteu retornaram. Eles voltaram a se unir aos israelitas sob o comando de Saul e Jonatas.
Além disso, quando todos os israelitas que estavam escondidos nas regiões remotas de Efraim souberam que os filisteus estavam fugindo, saíram dos seus esconderijos e se juntaram à perseguição. O Eterno livrou Israel naquele dia. A batalha avançou até Bet-Aven. Todo o exército seguia a Saul. 10.000 homens valentes. A batalha se espalhou por toda a região das montanhas de Efraim. Saul cometeu uma grande tolice naquele dia. Ele disse a todo o exército: Maldito aquele que comer qualquer coisa antes do anoitecer, antes de eu me vingar dos meus inimigos. E ninguém comeu nada o dia todo. Havia mel por toda parte, mas ninguém sequer experimentava o mel, pois temiam a maldição. Acontece que Jonatas não sabia do juramento que seu pai tinha imposto ao exército. Assim, de passagem, ele pegou um pouco de mel com a ponta de sua vara e comeu. Seus olhos brilharam revigorados. Um dos soldados o informou: Seu pai impôs um juramento solene a todo o exército. Maldito aquele que comer qualquer coisa antes do anoitecer. É por isso que os soldados estão esgotados. Jonatas retrucou: Meu pai arranjou um problema desnecessário para o povo. Vejam como renovei minhas forças depois que comi o mel. Seria muito melhor se os soldados pudessem ter comido de tudo que tiraram do inimigo. Quem sabe os teríamos derrotado de vez. Naquele dia eles mataram filisteus desde Micmas até Aijalon. Mas os soldados cansaram de lutar e partiram para os despojos. Tomavam tudo que viam: ovelhas, bois, bezerros. Eles os mataram ali mesmo, e assim se entupiram de carne, com sangue e tudo. Alguém avisou Saul: Faça alguma coisa! Os soldados pecaram contra o Eterno. Eles estão comendo carne com sangue. Saul respondeu: Vocês estão agindo errado. Tragam-me uma grande pedra. Ele continuou: Vão para o meio deles e anunciem: Tragam seu boi e sua ovelha para mim e matem-nos aqui, da maneira correta. Depois podem comer à vontade. Não pequem contra o Eterno, comendo carne com sangue. Todos obedeceram. Naquela noite, cada soldado trouxe seu animal para ser abatido. Foi assim que Saul edificou um altar ao Eterno, o primeiro altar que ele construiu para Deus. Saul disse: Vamos perseguir os filisteus à noite. Passaremos a noite saqueando e não vamos deixar um único filisteu com vida. As tropas disseram: Parece uma boa ideia! Vamos! Mas o sacerdote os deteve. Vamos descobrir o que Deus pensa sobre o assunto. E Saul perguntou a Deus: Devemos atacar os filisteus? Tu os entregarás nas mãos dos israelitas? Mas Deus naquele dia não respondeu. Saul disse: Compareçam aqui todos os oficiais do exército. Algum pecado foi cometido hoje. Vamos descobrir o que foi e quem o cometeu. Tão certo como vive o Eterno, Salvador de Israel, quem pecou será morto, mesmo que seja meu filho Jonatas. Ninguém disse nada. Saul disse aos israelitas: Fiquem vocês desse lado, e eu e meu filho Jonatas ficaremos deste lado. Os oficiais concordaram. Faça o que bem entender. Então Saul orou ao Eterno: Ó Deus de Israel, por que não me respondeste hoje? Mostra-me a verdade. Se o pecado for meu ou de Jonatas, responde, ó Deus, por meio do Urim. Mas se o pecado for do exército de Israel, responde por meio do Tumim. Urim indicou Saul e Jonatas. O exército ficou livre. Saul disse: Lancem sortes entre mim e Jonatas. Quem o Eterno indicar será morto. Os soldados protestaram: Não! Isso não está certo! Pare com isso! Mas Saul insistiu. Lançaram sortes, e Jonatas foi indicado. Saul interrogou Jonatas: O que você fez? Diga-me. Jonatas respondeu:
Experimentei um pouco de mel na ponta da vara que eu carregava. Só isso. Mas devo morrer por causa disso? Saul respondeu: Sim, Jonatas. Você morrerá. Está em minhas mãos. Não me ponha contra Deus. Mas os soldados não aceitaram aquela decisão. O quê? Jonatas vai morrer? Nunca! Foi ele o responsável por esse maravilhoso livramento. Tão certo como vive o Eterno, nenhum fio de cabelo cairá da sua cabeça. Ele tem agido com o auxílio de Deus o tempo todo. Os soldados protegeram Jonatas, por isso ele não morreu. Saul desistiu de perseguir os filisteus, e eles se dispersaram e voltaram para casa. Saul ampliou seu domínio, conquistando reinos vizinhos. Lutou contra os inimigos de todos os lados: Moabitas, Amonitas, Edomitas, o rei de Zobá e os filisteus. Aonde quer que fosse, era vitorioso. Ele era imbatível e massacrou os amalequitas, livrando Israel dos que exploravam sua nação. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquizua. Saul teve 2 filhas, a primogênita Merabe e a mais nova, Mical. Sua mulher era Ainoã, filha de Aimaas. Abner, filho de Ner, era o comandante do exército de Saul. Ner era tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Durante toda a vida de Saul, houve guerra feroz e implacável contra os filisteus. Saul recrutava todo guerreiro e todo homem valente que encontrasse. 1 Samuel, capítulo 15. Samuel disse a Saul: O Eterno me enviou para ungir você rei sobre o seu povo Israel. Agora escute o que o Senhor dos Exércitos de Anjos diz. Vou me vingar dos amalequitas pelo que fizeram contra Israel quando saía do Egito. Portanto, ataque os amalequitas. Submeta todos os pertences dos amalequitas à santa condenação, sem exceção. Você deve destruir tudo: homens e mulheres, crianças, bebês, gado e ovelha, camelos e jumentos. Saul convocou o exército, que se reuniu em Telaim. Ele os equipou para a guerra: 200.000 homens de infantaria de Israel e 10.000 de Judá. Saul marchou até a cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. O rei mandou dizer aos queneus: Saiam daí enquanto podem. Deixem a cidade imediatamente. Do contrário, serão confundidos com os amalequitas. Estou dando esta chance, porque vocês trataram bem os israelitas quando saíram do Egito. Os queneus abandonaram a cidade. Saul atacou os amalequitas desde Avilá até Sur, perto da fronteira do Egito. Ele capturou vivo Agag e exterminou todo o povo, como determinava a santa condenação. Saul e o exército mantiveram vivos apenas Agag e os melhores espécimes das ovelhas e do gado. Eles não os submeteram à santa condenação. O restante, que ninguém queria mesmo, foi destruído de acordo com a determinação divina. Mas o Eterno disse a Samuel: Lamento ter constituído Saul rei. Ele me abandonou e se recusa a seguir as minhas instruções. Quando ouviu isso, Samuel ficou muito triste e clamou a noite toda ao Eterno. Levantou-se bem cedo para se encontrar com Saul, mas alguém o informou: Saul foi embora. Foi para o Carmelo inaugurar um monumento em honra a ele próprio. Dali seguirá para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul tinha acabado de oferecer ofertas queimadas ao Eterno com os animais dos amalequitas. Samuel se aproximou e Saul disse: O Eterno abençoe você. Segui à risca as instruções do Eterno. Samuel perguntou: Então o que é isso que estou ouvindo? Esse balido de ovelhas e o mugido de bois? Saul respondeu: São apenas alguns despojos. Os soldados ficaram com alguns dos melhores bois e ovelhas para oferecerem sacrifício ao Eterno.
mas destruímos o restante em cumprimento da santa condenação. Samuel o interrompeu. Chega! Vou contar a você o que o Eterno me disse esta noite. Saul respondeu. Vá em frente, conte-me. Samuel disse. Você não era nada quando foi escolhido e sabe disso. O Eterno o constituiu líder e você se tornou rei sobre todo Israel. Depois o Eterno enviou você para cumprir essa missão com a seguinte ordem: vá e submeta esses pecadores amalequitas à santa condenação. Ataque-os até que tenha exterminado todos eles. Agora me diga, por que você não obedeceu ao Eterno? Por que tomou todos esses despojos? Por que cometeu esse erro, sabendo que o Eterno está sempre observando você? Saul se defendeu. Do que você está falando? Eu obedeci ao Eterno. Fiz tudo o que ele me mandou. Capturei o rei Agag e destruí os amalequitas nos termos da santa condenação. Os soldados apenas pouparam os melhores bois e ovelhas para oferecer ao Eterno em Gilgal. Qual o problema nisso? Samuel respondeu. Você acha que o Eterno quer apenas sacrifícios, meros rituais externos? Ele quer que você o escute. Obedecer a ele é melhor que qualquer aparato religioso. Desobedecer ao Eterno é pior que praticar ocultismo. A presunção perante o Eterno é pior que idolatrar os ancestrais. Já que você rejeitou a ordem do Eterno, ele rejeitou seu reinado. Saul finalmente confessou. Eu pequei. Fiz pouco caso das ordens do Eterno e das suas instruções. Fiquei mais preocupado em agradar ao povo. Fui influenciado pelos outros. Peço que você perdoe meu pecado. Segure a minha mão e me conduza até o altar para que eu possa adorar ao Eterno. Mas Samuel disse. Não posso ajudar você nisso. Você rejeitou a ordem do Eterno. Agora, o Eterno o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel fez menção de sair, Saul agarrou-se à roupa dele, a sua vestimenta sacerdotal, rasgando um pedaço. Samuel disse. O Eterno rasgou de você o reino e o entregou ao seu próximo, um homem mais qualificado que você. O Deus de glória de Israel não mente nem vacila. Ele cumpre tudo o que diz. Saul insistiu. Reconheço que pequei, mas não me abandone. Ajude-me com a sua presença diante dos líderes e do povo. Volte comigo para adorar ao Eterno. Samuel voltou com ele. Saul prostrou-se diante do Eterno e o adorou. Samuel ordenou. Tragam-me Agag, rei dos amalequitas. Agag foi trazido arrastando o pé e resmungando que preferia estar morto. Samuel disse. Assim como a sua espada fez que muitas mães perdessem seus filhos, hoje também sua mãe será como uma daquelas mulheres sem filhos. E despedaçou Agag na presença do Eterno em Gilgal. Samuel deixou Ramá imediatamente, e Saul voltou para sua casa em Gilgal. Dali em diante, Samuel não teve mais contato com Saul, mas tinha muita pena dele. O Eterno lamentou ter constituído Saul rei sobre Israel.